Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje, então, é quinta, dia de dicas de saúde. E, claro, né, quando a gente consegue algum profissional que vale a pena trazer, a gente traz com muito gosto. Já faz muito tempo que eu estou fazendo esse convite para essa profissional. Tive que botar ela meio na obrigação aqui de vir falar um pouquinho comigo, porque assim, Diego, tem um assunto aí que não quer calar, que me deixa também um pouco preocupada, que é a obesidade. E hoje a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre o uso indiscriminado de algumas alternativas que existem para emagrecer. Né? As pessoas, elas querem um resultado imediato e elas esquecem que as consequências elas podem ser irreversíveis e daqui a pouco você não vai conseguir alcançar o resultado que você gostaria se você não tiver um acompanhamento. E é por isso que a gente está aqui, médico, farmacêutico. Hoje, então, a gente vai receber a doutora Miriam de Ávila, que ela é nutróloga, e ela vai explicar um pouquinho sobre essa questão do emagrecimento, por que os cuidados, né? Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, Fer. É um prazer estar aqui contigo hoje no teu programa, que é sempre muito bem ouvido, e vamos conversar, bater um papo aí. Então, Miriam, o que a gente pode chamar de emagrecimento saudável? Por que, então, tratar a obesidade? Hoje a gente já sabe que a obesidade é uma doença, né? Hoje ela tem código, tem CID, e a gente se preocupa muito porque vai muito além da parte estética. A obesidade, a gente sabe que é uma doença que gera 200 e poucos tipos de outras doenças. E por ser doença, não é... tem muito estigma. É gordinho porque é guloso, é gordinha porque é preguiçosa, não faz exercício físico. Então, não é isso. Hoje a gente já sabe que acontece um distúrbio metabólico, né? E aí a pessoa acaba comendo demais, ou nem é o excesso, e sim o que come. Então, é muito importante justamente não só para trazer um bem-estar, que a gente sabe que emagrecer traz um bem-estar para a pessoa, mas principalmente para evitar a consequência de outras tantas doenças que a obesidade pode trazer. E essa questão, Miriam, da obesidade, que a pessoa emagrece e depois ela volta, né? Parou de fazer o tratamento, parou de fazer dieta, ela volta. Como é que a gente tem que ver essa questão? A obesidade é uma doença como qualquer outra e ela precisa de tratamento contínuo, seja medicamentoso, seja alimentação, seja exercício físico. Não é só uma coisa que vai tratar essa doença, né? Então não é só a comida, não é só o remédio, não é só o exercício. É um conjunto de coisas e que se eu fizer por um determinado tempo, eu vou ter resultados. A partir do momento que eu abandono aquele tratamento, abandono aquele hábito que foi desenvolvido durante o tratamento, a doença volta. Então, se interrompe o tratamento e a doença retorna. Então, por isso, pelo resto da vida, a gente precisa ficar de olho. Inicialmente, mais frequente, né? Acompanhado com um profissional, mais vezes, com maior frequência. E depois, com o hábito adquirido, com o tratamento mais estabilizado. Mas, eternamente, temos que ir ao médico, fazer exames laboratoriais, acompanhar, enfim, para que essa doença não retorne. Então, a gente diz assim que não existe ex-obeso. Uma vez obeso, sempre obeso. O tratamento, o emagrecimento acontece, mas a gente sempre tem que ficar de olho nele, de olho na balança, de olho nos exames, para que a doença não retorne. E como é que funciona, Miriam? Eu acabei não falando, né, que a doutora Miriam, ela é nutróloga, ela trabalha essa parte da nutrologia. Como é que funciona, Miriam, o tratamento para emagrecer no caso do teu consultório? Então, assim, hoje a gente tem um arsenal de medicamentos, de estratégias que a gente traça com o paciente para fazer o tratamento dele, né? Então, primeiramente, a gente precisa avaliar esse paciente, né? No consultório eu tenho uma balança de bioimpedância, que é uma balança que avalia
a quantidade, não só o peso, mas a quantidade de músculo, a quantidade de gordura que esse paciente tem, porque a gente sabe que hoje não importa quanto a gente pesa, e sim quanto de gordura nós temos, quanto menos melhor, né? E quanto de massa muscular, massa magra, que é o músculo que vai nos deixar saudável, que vai nos deixar longevo, enfim. E aí, além da avaliação da bioimpedância, a gente precisa de exames laboratoriais, porque eu digo, o médico não tem bola de cristal, né? A gente precisa de exames laboratoriais para complementar, para entender metabolicamente como que esse paciente está. E medicação. Medicação é uma das coisas que precisamos muitas vezes tratar, né, usar para o tratamento, e o tratamento ele não é engessado. O tratamento que a gente organiza para Fernanda, para Miriam, para o Pedro, para o Paulo, ele é diferente, ele é muito individualizado. A gente precisa entender o que fez a pessoa chegar em obesidade, se foram os excessos de calorias, se é um metabolismo que está muito lento, enfim, se tem uma alteração mental, psicológica, emocional envolvida, né? Porque muitas vezes a gente come as nossas emoções. Então, nós temos que identificar quais são os fatores individual de cada pessoa e aí a gente traça o tratamento. Hoje se fala muito nas canetinhas emagrecedoras e elas não são a solução de tudo, elas não são para todos, né? E só ela também não resolve o problema. Então, o tratamento é individualizado a partir da consulta médica, para a gente identificando qual é a causa do problema, eu traço o tratamento para o paciente. E essas canetinhas, né, Miriam, elas trazem um emagrecimento mais rápido. Sim. Então, tem muita gente que a gente sabe, né, Diego, que está usando essas canetinhas aí sem orientação, trazendo do Paraguai, sem acompanhamento médico. E a gente sabe que tudo tem uma consequência. Como é que isso funciona? Hoje nosso maior medo é justamente isso, né? A gente tem os órgãos que fiscalizam isso. A Anvisa, inclusive, há 2 dias atrás, proibiu essa comercialização de medicamentos que vêm fora do país, né? Então, é proibido, é crime comercializar isso. E por quê? A gente pensa assim, agora eu não vou conseguir comprar mais barato. Não é essa a questão, a Anvisa, ela nos defende, ela defende a nossa saúde, justamente porque o risco que nós corremos de usar algo que nós não sabemos a procedência, não sabemos se tem contaminação ou não, enfim, uma série de fatores que podem acabar nos prejudicando em busca de um emagrecimento, como tu disse, emagrecer mais rápido. Eu sempre digo no consultório assim, essas canetinhas emagrecedoras ou qualquer tratamento medicamentoso da obesidade, ele não acelera o processo. A pessoa não vai perder peso mais rápido, peso correto, que é perder gordura e não músculo. Ela pode perder rapidamente, mas ela vai perder massa magra. Isso não é legal. Não é saudável perder peso muito rápido. O medicamento, ele vai fazer com que o emagrecimento aconteça. Porque muitas vezes tu faz tudo certinho, você bebe água, teu intestino funciona, tu faz exercício físico, se alimenta direitinho e não emagrece. Então, o medicamento, ele vai fazer com que o processo ocorra, mas precisa estar acompanhado de profissional, porque senão a balança baixa, mas se for de massa muscular, era muito melhor que não tivesse perdido peso. Não, e aí, o que as pessoas querem hoje? Elas querem ter um padrão Instagram. Né? Você olha lá no Instagram, aquela pessoa maravilhosa, com aquele cabelo lindo, e aí começa a usar uma caneta, sem orientação médica, sem dieta, Exato. Comendo tudo que tem vontade. A primeira coisa que acontece é a tal da queda de cabelo. Perfeito. Depois, a pessoa fica cheia de flacidez. Né? A gente nota no pescoço, né? No braço, que se você tem um acompanhamento, tudo isso você vai monitorando, né, Com Miriam? certeza. A gente diz que aquele emagrecimento derretido, né? A pessoa derreteu, é por conta da perda de massa magra, né? Além de não fazer bem para a saúde no geral, o estético vai embora, né? A flacidez também é uma consequência da perda de massa magra. Então, se a pessoa está acompanhada e está perdendo peso às custas de gordura, esse efeito aí de flacidez, de derretimento, ele não acontece. Inclusive, pelo contrário, a pessoa fica muito mais jovem depois de perder peso, né? Como a Miriam diz, né? A beleza é um brinde Exatamente, do tratamento, né? Sempre digo isso no consultório. O estético, né? O se olhar no espelho é uma consequência, é o brinde, é o prêmio do que vai acontecer, né? O grande trunfo aí, o grande troféu, na verdade, é a tua saúde, né? O estético é só a consequência. Fora, né, Miriam, as outras situações que essas canetas com
mau uso e má orientação pode promover no paciente, né? No caso, até uma pancreatite, como a gente tinha falado. Uma pancreatite, uma infecção, porque pode ter muita contaminação desses produtos aí, né? Então, uma infecção generalizada, uma pancreatite, um distúrbio eletrolítico, aí uma desidratação, que pode vir a ficar muito grave se a pessoa acaba vomitando ou não está se hidratando adequadamente. Então, tem consequências que podem ser irreversíveis, como a gente já viu aí, né? Casos de até a pessoa ir a óbito e sempre, se você for olhar essas manchetes aí de tratamento para emagrecer, as canetinhas eemagrecedoras, as pessoas que acabaram tendo um desfecho negativo sempre nunca estavam acompanhadas por profissional, né? Sempre sozinha ou um profissional que não é capacitado para isso, né? Que não pode resolver uma intercorrência, salão de beleza, enfim. Então, exatamente. A gente tem que saber dar o medicamento e também tratar a intercorrência se porventura ela vier a acontecer. Como todo medicamento pode ter um efeito colateral, o medicamento para emagrecer não é diferente, né? E aí a gente precisa estar apto para tratar e lidar com essas intercorrências. Por isso a importância de estar acompanhado. Você ter um socorro, você ter a quem recorrer diante de uma alteração aí importante, ou enfim. Eu acho que ter um médico para chamar de seu nessa hora é muito importante. É muito importante. E aí, Miriam, como é que funciona o teu tratamento, então? O paciente vem, se organiza toda essa parte nutricional, bioquímica. Isso, a gente então na consulta a gente já faz a bioimpedância, né? Então eu entendo melhor como que está a composição corporal desse paciente. É extremamente importante, eu sempre digo, a gente só vai iniciar o medicamento principalmente a tirzepatida, o Mounjaro, as canetinhas. A gente só vai utilizar depois que ele me traz o resultado dos exames, porque eu preciso entender como é que esse paciente está, e aí então a gente traça o que vai ser de melhor. E volto a dizer que não é só canetinha que existe, né? Esse medicamento é muito caro, é muitas vezes inacessível para a grande população. Obesidade só se eu tiver muito dinheiro para tratar. Não é isso. Existem outros medicamentos tomados que são eficazes. Hoje a gente sabe que os injetáveis ali, as canetinhas, elas são o que tem de melhor no mercado, mas a gente tem outros medicamentos que podem nos auxiliar e muito. Eu tenho paciente no consultório com ótimos resultados, com perda de mais de 20 quilos, que não usaram canetinha. Então, não é para todo mundo e não necessariamente precisa ser esse medicamento, né? Mas o que é importante é estar acompanhado. E a gente se cuidar, né? Porque eu digo sempre assim, nós mulheres, o que mais incomoda é quando a roupa tá apertada. Uhum. Então, quando você começar a vestir uma roupa e você se sentir cada vez mais com o botão mais apertado, porque, como a Miriam falou, não tem nada a ver com aquela história de que come demais ou é preguiçoso. Às vezes a pessoa não consegue se ajudar, é um problema de metabolismo mesmo, né? Nós, mulheres, depois da menopausa, o homem também tem um período ali, né, que começa a engordar, o metabolismo começa a ficar lento, começa a ter alterações hormonais, e realmente, gente, é bonito a gente buscar ajuda. Exatamente. Não é feio, não precisa ter vergonha de buscar ajuda. O que fica complicado é você fazer tudo de qualquer jeito e depois, quando você for buscar ajuda, como você já fez de tudo, fica até difícil para o médico conduzir um tratamento depois de uma parte do caminho. Com certeza. Porque ele não tem dados, né, Miriam? Sim, e eu sempre digo, a cada tentativa de perda de peso sem sucesso, né, ou emagreci, retornei a engordar, para a próxima tentativa torna um obstáculo, o corpo cria uma memória, uma resistência, então fica mais difícil de fato, não é mito, né, é fato. Então o paciente chega e já usou tudo, inclusive essas canetinhas aí, sem acompanhamento, fez tudo errado, perdeu o músculo nesse processo, torna muito mais difícil, inclusive para mim ou para qualquer outro profissional, de a gente ter esse arsenal todo aí de coisas que possam ajudar para que o tratamento possa ter resultado, né? Então, antes de pensar qualquer coisa, é bom procurar um profissional. Recuperar tudo que perdeu, né, Miriam? Exatamente. Principalmente minerais, nutrientes, porque a gente sabe que durante o tratamento com acompanhamento, a gente manipula muita coisa na farmácia, vitaminas, Sim. minerais, enfim. E depois, né, Miriam, como tu mesmo comentou, de repente no início haja um investimento inicial, mas depois na manutenção
ele fica mais suave. Com certeza, com certeza. Durante o processo, inicialmente, assim, 90% das pessoas têm carência nutricional, então por isso que é importante a gente fazer os exames, porque o emagrecimento, ele vai gerar uma carência nutricional, então todo o tratamento tem que vir acompanhado de uma suplementação de vitaminas, de minerais, enfim, justamente para não acontecer essa queda de cabelo, né? O emagrecimento saudável, a pessoa até pode perder um pouco de cabelo, mas é uma perda de cabelo normal, controlada. Né? Controlada. Essa perda de cabelo, assim, como tem pacientes já que me procuraram, que usaram medicamento canetinha, né, a própria Ozempic, e ficaram careca. Isso não pode acontecer, né? Tem alguma coisa que está errado, né? Errado. E aí, durante o processo, a gente precisa estar suplementando, precisa estar usando medicações, vitaminas, enfim, para que você não tenha esse efeito. Para que durante o processo, eu digo, seja leve, né? Que você emagreça com saúde, que você tenha disposição, vitalidade. O emagrecimento saudável é assim. Você tem que e não se sentir fadigado, como a gente ouve muito falar, né? Que a pessoa fica triste, fica aborrecida, que fica fadigada. Exatamente. Cansada, Exatamente. Né? Tem que ser bem o contrário disso. Então, pessoal, é sobre isso, né? É sobre longevidade, é sobre viver bem, é sobre emagrecer com saúde, é sobre isso que a gente preza. Não é, a beleza é o brinde, como a doutora Miriam diz mesmo, a beleza é o brinde, é o prêmio do tratamento. E como ela colocou, não tem como a gente fazer tudo isso sem a gente fazer a nossa parte, né? Com certeza. Hábitos saudáveis, atividade física, uma boa dieta, né? Depois de uma certa idade, todo cuidado é pouco. Exato. Não existe mais aquela história, hoje eu vou comer o mundo e amanhã eu vou ficar sem comer e já volto o meu peso. Não acontece muda, né? mais, né? Não acontece mais. Então, é uma oportunidade que a gente já tem essa profissional aqui em Tapejara, né? Com uma bagagem gigante. A Miriam está sempre em congresso, acompanho ela sempre, né? Está sempre trazendo coisas novas, a gente até se surpreende e fica feliz, porque eu me lembro que quando eu logo me formei, eu saía, fazia cursos, enfim, e a gente aprendia muita coisa e demorava, assim, um tempão para chegar, né? Demorava 4, 5 anos para o pessoal começar a prescrever. Hoje a Miriam já prescreve coisas que eu nem vi, que eu que tenho que me atualizar. Eu acho isso bem importante, porque isso faz a gente sair também da zona de conforto e conseguir acompanhar tudo que tem de melhor e trazer o que tem de melhor. Então, Miriam, obrigada de coração. Foi muito importante tu ter vindo hoje aqui pra gente fazer uns minutinhos de esclarecimento, né? E gostaria muito que você deixasse o teu telefone, o teu endereço, para quem quiser te procurar. Lá na Natureza também a gente tem os contatos. Quem quiser entrar em contato com a gente tem o maior prazer de ajudar. Eu que agradeço, Fer, é um prazer enorme estar aqui, já há tempo, né, a gente estava combinando e eu me coloco à disposição. Hoje eu atendo no Edifício Vitá, na Rua Tranquilo Basso, 406, na sala 201. O meu telefone de contato é 54996-9090-46 e fico muito feliz de poder esclarecer aí algumas dúvidas e me coloco à disposição para quem está precisando. Enfim, a gente não está sozinha, a guerra é comigo também, então no que eu puder ajudar, estou aí à disposição de todos os ouvintes. Então, gente, obrigada pelos minutinhos da atenção aí. Quem não conseguiu ouvir tudo, a semana que vem esse programa vai estar no nosso canal do YouTube. Entra lá, Naturenza, que pode conferir com todos os detalhes, pode ver de novo, pode mandar para alguém que não ouviu, que precisa escutar, né? Não vamos ter vergonha de procurar ajuda. Exato. Porque depois de uma idade, estamos todos juntos, como eu digo sempre, né? E não, nem quanto à idade, não existe idade, né? Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença que começa lá na infância. Então, eu não atendo crianças, mas já existem nutrólogos que fazem isso, enfim, nutropediatria, e é importante, não existe idade. Eu tenho pacientes de 16 anos, como tenho paciente de 78 anos, enfim, então a gente sempre tem que buscar pelo melhor, visando sempre a melhor saúde, né? Gente, então fica a dica, né? Pra gente envelhecer com saúde, que é o que a gente busca, é o que a gente prega aqui todos os dias, né, Diego? Então vamos buscar tratamentos corretos, né? Seguros, com profissionais que a gente conhece, que são realmente capacitados e podem nos orientar da melhor forma. E quinta-feira que vem, Diego, a gente tem mais dicas de saúde.